Olha, eu estou convicto de que a ideia agora do Bolsonaro é tentar emplacar que ele enlouqueceu. Não, tô louco. Eu tô completamente louco, então eles não têm como me prender agora, porque aí seria um absurdo eles prenderem uma pessoa que perdeu a sua sanidade. Então ele enlouqueceu. Eu vou colocar aqui para vocês esses vídeos dessas últimas entrevistas do Bolsonaro, porque vale muito a pena. E eu quero trazer também uma reportagem da Globo que mostra em detalhes tudo o que aconteceu com esse pedido de prisão do PGR sobre o Bolsonaro. Mas antes eu quero mostrar essa pesquisa aqui da Genial Quest, que ela mostra também uma realidade nossa aqui. Trump está certo ou errado de impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil? Ainda tem 19% de pessoas que acham que ele está certo. Mas 72% das pessoas acreditam que ele está errado. Tem aqueles que não sabem, mas ainda há um número muito grande de pessoas. A gente tem aí um número enorme de pessoas, quase 90% das pessoas, 91%, de pessoas que sabem o que está acontecendo, que sabem que o Trump impôs essas tarifas sobre o Brasil. Hoje ele inclusive reafirmou que a partir de 1º de agosto vai começar esses 50% de tarifas sobre qualquer coisa que os Estados Unidos importe do Brasil, que eu acho isso uma aberração sem tamanho. Mas é importante a gente deixar claro, 72% dos brasileiros acreditam que o Trump está errado em impor tarifas ao Brasil por achar que o Brasil está perseguindo o Bolsonaro. Primeiro, errado por impor tarifas. Segundo, errado por acreditar que o Brasil está perseguindo o Bolsonaro. Porque nem sequer a tornozeleira eletrônica foi colocado nesse sujeito. Para mim, deveria ter sido colocada a tornozeleira eletrônica. Nem sequer isso. Ele está livre, leve e solto, deu dinheiro, 2 milhões de reais para o filho dele ficar gastando lá nos Estados Unidos para tentar defender ele dessa forma, da forma mais absurda possível, né? E as pessoas estão entendendo, não existe isso. O Brasil não tem que pagar um preço tão alto assim para tirar um sujeito desse da cadeia. Então, nós estamos começando a perceber que aqui, até aquelas pessoas que não gostam do Lula, que não gostam do PT, que são contra a esquerda, até essas pessoas estão dizendo não. Ainda temos 19%. É um absurdo que ainda tenhamos 19% dos brasileiros achando, não, tá certo, é isso mesmo, né? Temos que ferrar o Brasil inteiro por causa de uma pessoa. Mas é importante a gente ter essa resposta aqui, porque traz um pouco daquilo que está acontecendo com o país. O país está entendendo, o país está acordando para uma realidade. É por isso que essa reportagem aqui, que saiu no Jornal Nacional, ela é tão importante, porque ela traz em detalhes por que está sendo pedido. São vários processos, tá? Esse é um processo. Tem pelo menos mais 4. E esse segundo agora é mais grave ainda. Mas aqui, essa reportagem mostra por que a PGR pediu 42 anos de prisão para o Bolsonaro. Aqui estão todos os elementos. Então, se você ainda tem pessoas que defendem o Bolsonaro, mostre esse vídeo. Porque aqui nós temos os elementos que provam que não tem como. O Bolsonaro precisa ser preso. Olha só. A Procuradoria-Geral da República entregou à primeira turma do STF, no fim da noite de ontem, as alegações finais da ação penal do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Em mais de 500 páginas, Paulo Gonet detalhou as acusações contra cada um dos 8 réus. Listou provas reunidas ao longo da investigação e pediu a condenação de todos pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Como Alexandre Ramagem assumiu o mandato de deputado antes do 8 de janeiro de 2023, é o único réu que não vai responder por outros 2 crimes: dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. As penas máximas somam até 43 anos. O primeiro réu citado nas alegações finais é Jair Bolsonaro. A PGR dedicou 137 páginas ao ex-presidente e afirmou que ele usou a máquina pública para encorajar uma ruptura institucional e permanecer no poder
mesmo depois de ter perdido as eleições de 2022. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os fatos de que a denúncia tratou nem sempre tiveram os mesmos atores, mas que todos eles convergiram para o objetivo comum de assegurar a permanência de Bolsonaro na presidência, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022. E afirmou que o grupo liderado pelo ex-presidente e composto por figuras-chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência desenvolveu e implementou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Paulo Gonet apontou Bolsonaro como líder da organização criminosa por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. O Procurador-Geral da República afirmou que os ataques de Bolsonaro contra autoridades não podem ser considerados meramente críticas ou desabafos. Gonet afirma, abre aspas, um chefe de Estado detém uma capacidade singular de influenciar a opinião pública e mobilizar parcelas da sociedade. Dessa forma, suas declarações, especialmente quando hostis e desprovidas de base factual, transcendem o campo da crítica legítima e adquirem caráter de incitação e de desestabilização da democracia. Fecha aspas. Paulo Gonet ressaltou também que essa orquestração, com o peso e a autoridade da estrutura pública por trás dela, representa uma ameaça institucional e não uma simples crítica. Ao longo do tempo, segundo a PGR, Bolsonaro buscou dar aparência de tecnicidade ao discurso fantasioso. Tratou de ataque hacker, código-fonte, vulnerabilidade das urnas, voto auditável, uma infinidade de expressões que se presumem técnicas e autênticas, mas sempre colocadas fora de contexto, com o intuito de induzir o público a erro e forçar a desconfiança popular sobre o sistema eleitoral. A Procuradoria-Geral da República classificou como ambíguas as ações de Bolsonaro em relação aos atos golpistas de janeiro de 2023. O documento afirma: o comportamento de Jair Bolsonaro nas redes sociais no dia 8 de janeiro de 2023 não altera a realidade de que foi o principal responsável pela contínua radicalização e pela criação do ambiente que possibilitou a explosão de violência naquele dia. Suas posturas ambíguas e sua ausência de ação concreta para conter os ânimos inflamados por ele próprio são indícios claros de sua contribuição para a escalada de violência. Segundo a PGR, as evidências são claras de que o réu agiu de forma sistemática ao longo do mandato e após a derrota nas urnas para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado Democrático de Direito. E as ações de Jair Messias Bolsonaro não se limitaram a uma postura passiva de resistência à derrota, mas configuraram uma articulação consciente para gerar um ambiente propício à violência e ao golpe. O que está claro aqui? Bolsonaro não aceitou o resultado das eleições, não aceitou a derrota, fez de tudo. Colocou para o país uma dívida tão grande, uma gastança, começou a dar dinheiro para todo mundo, colocou para o país uma gastança tão grande que nós vamos demorar pelo menos 20 anos para pagar o que ele gastou de forma completamente irresponsável no último ano para tentar se eleger. Fez de tudo, tudo. E mesmo assim não se elegeu. Não aceitou perder as eleições. Não aceitou que parte da população não quer um fanático estúpido e imbecil na presidência da República. Não aceitaram Bolsonaro. Bolsonaro perdeu as eleições e ele não aceita que tenha perdido. E aí ele começa a engendrar um golpe de Estado. Então tá aqui a prova. Tá a prova. E ele fica o tempo todo, você vai ver o vídeo aqui, ele totalmente descontrolado, onde já se viu ter golpe e tudo mais, ele tenta
desfazer aquilo que foi colocado aqui na denúncia, mas a gente já percebe, por exemplo, ele foi dar uma entrevista ontem em que ele enumera os crimes que ele cometeu. Ele tenta se defender e ele fala cada um dos crimes que ele cometeu. Joias, a questão... eu vou trazer aqui para você. Então você vê aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderar organização criminosa armada. Não teve armas. É quase você se defender, por exemplo, de uma acusação de ter matado um marciano. E nem o corpo do marciano estava ali. Até sobre baleias me investigaram. Joias, cartão de vacina, comprar 101 imóveis com dinheiro vivo no Vale do Ribeira. Colocou os crimes todos. E essa coisa de comprar imóveis com dinheiro vivo é outra aberração, é outra coisa, estilo bolsonarista, que a gente não entende. O sujeito vai lá e compra com dinheiro vivo 101 imóveis. Gente, que isso? Que isso? Nessa mesma entrevista, ele mente a respeito da relação dele com o Trump. Ele diz que o Trump é como se fosse um irmão para ele, sendo que horas antes, o próprio Trump está dizendo, olha, é o seguinte, eu não conheço bem, eu nem sou muito próximo do Bolsonaro, só sei que ele é um cara honesto e tal, mas assim, falando a respeito do Bolsonaro com desdém, tem um motivo para isso. Mas antes, eu quero trazer aqui para você esse trecho em que o Bolsonaro fala uma coisa, o Trump fala outra coisa e desmente o Bolsonaro, olha só. Eu gosto dele. Sim. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. Ele me tratava como um irmão. Você me tratou como irmão. E ele botou naquela carta, no primeiro parágrafo, na primeira linha, o meu nome. Not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people. And he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. Mr. President, tá aí o Trump falando, não, ele não é como um amigo meu, ele não é um amigo meu. O Trump dizendo isso, o Bolsonaro falando que é um irmão, que o Trump tem ele como um irmão, e o Trump falou, não, ele não é nem amigo meu, é um conhecido, é uma pessoa que, sabe, agora tem um motivo para isso, que aliás são dois, né? O primeiro é o Trump exercendo essa megalomania. Perguntaram para ele, mas por que você está fazendo isso com o Brasil? Ele falou, porque eu posso fazer. Então é uma diversão para ele. É uma forma dele exercer esse poder dele. E ele faz isso contra o Brasil pela fragilidade do Brasil e pelo fato do Brasil não afetar tanto assim as negociações que os Estados Unidos têm com o mundo. Então, assim, ele vai fazer isso contra o Brasil, não tem muita solução para isso, tá? Não tem, assim, muito o que fazer. A gente está vendo os esforços do vice-presidente Alckmin, de empresários brasileiros, todos vão se esforçar bastante, mas assim, não tem muito o que fazer, vai depender da vontade do Trump. Se ele quiser, ele volta atrás, se ele não quiser, sabe aquela coisa? Não existe uma postura técnica a respeito disso, algo que ele tenha um objetivo, porque as importações dos Estados Unidos em relação ao Brasil, elas são pequenas e elas não representam uma questão tão importante assim para os Estados Unidos. Então, não faz nem cócegas. A verdade é que não vai alterar muito se os Estados Unidos não negociar mais com o Brasil e coisas assim. Então, sabe, tem esse lado. Por outro lado, existe essa preocupação do Trump em perder a hegemonia no mundo, e ele tem essa questão com o BRICS, que é uma resposta não só para os Estados Unidos, mas também para o bloco europeu, né? Então a gente está percebendo que essa coisa de juntar Estados Unidos com a Europa para mandar no mundo, isso acabou. O próprio Estados Unidos não precisa nem se juntar. Os Estados Unidos sozinho, mandando no mundo, acabou. Não vai demorar muito tempo, os Estados Unidos vai perder a hegemonia, não vai ser mais a primeira nação do mundo, vai ser a China, isso aí não tem o que dizer, né? É praticamente irreversível. E ao mesmo tempo essa situação, sabe, que a gente percebe que é um sujeito que está ali brincando. Ele está numa brincadeira. Foi lá instigado, né? Foi instigado pelo Eduardo Bolsonaro, por esse pessoal da extrema-direita que o Eduardo Bolsonaro articulou lá nos Estados Unidos, porque até então não estava nem sabendo que o Brasil existia, entendeu? Para o Trump não fedia e não cheirava, mas aí agora está lá um sujeito enchendo o saco, conseguiu, acho que nem mesmo eles esperavam isso, né? Que as coisas seriam essa tragédia, essa catástrofe
toda, conseguiram prejudicar o Brasil de forma profunda. E aí hoje essa situação, o Bolsonaro dá uma entrevista para a CNN e a CNN tem que cortar a entrevista e encerrar a entrevista, porque ele começou a se exaltar tanto e ficar tão fora de si que eles nem souberam muito bem o que fazer, justamente tentando se defender do indefensável, dessa questão de ter dado uma tentativa de golpe de Estado. Vou trazer esse trecho. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, Que perdão. golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia que fazem com essas pessoas. Ok. Presidente, Querem agora peço... justificar e prendendo 43 anos de Presidente, cadeia. eu peço desculpas Será que interrompê-lo, as pessoas presidente. estão me julgando? Não tem o mínimo de consciência? Presidente, Mínimo eu de peço consciência? perdão interrompê-lo. Eu gostaria de continuar aqui, mas eu tenho que passar daqui a pouco o jornal para um outro jornal e não atrasar aqui a grade da TV. Desculpa, agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN e até a próxima. Totalmente fora de si. No momento em que a gente está vendo, colocamos mais cedo esse vídeo, do Trump perseguir o Brasil por conta do Pix. E o Trump, não, eu vou, como eu disse, né, estou fazendo porque eu posso fazer, porque eu quero fazer. Na verdade, ele nem pode fazer, né, porque ele não pode imprimir tarifas a um outro país por uma questão de um desejo pessoal. Ele não pode fazer isso, teria que passar pelo Congresso. Existe até uma possibilidade dessas tarifas caírem em função de uma ação do Congresso e das leis dos Estados Unidos. Ele não pode fazer isso. Tá? Mas a situação que está os Estados Unidos agora, a gente não espera muito. Existe essa possibilidade, né, deles revogarem tudo isso e voltarem atrás do ponto de vista jurídico. Mas nem isso é algo que eu tenho tanta esperança, sabe? Eu gostaria que acontecesse, mas a gente não tem tanta esperança que vai acontecer porque os Estados Unidos está entregue à esbórnia. É uma situação assim que a gente lamenta muito. Essa tentativa de tirar o Bolsonaro da cadeia e ferrar o Brasil é mais um golpe. É um golpe institucional, um golpe comercial contra o Brasil. O que a família Bolsonaro fez para o Brasil desde quando eles tomaram o poder é uma coisa assim que não tem o que dizer, sabe? É muito, muito triste. O mais triste, o que mais dói, o que sangra o coração de uma pessoa é você ver gente defendendo isso daí. Agora estão defendendo um golpe comercial contra o Brasil. Um golpe financeiro contra o Brasil. O Trump perseguindo o Brasil por conta do Pix. Sendo que até bem pouco tempo atrás a gente tinha o principal nome do bolsonarismo, né, o Nicolas, fazendo esse vídeo que deu 300 milhões de visualizações para falar e insinuar que o Brasil queria taxar o Pix, para dizer que está defendendo o Pix. 300 milhões de visualizações naquele vídeo, ele dizendo que estava defendendo o Pix e fazendo um vídeo todo sensacionalista. E agora o mesmo grupo bolsonarista tentando destruir o Pix aqui no Brasil. Não é por questão, vai taxar, não. É destruir, é acabar. O Trump dizendo que o Pix é algo ilegal. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, que momento ruim do país, né? Que página terrível do país. E como seria um alívio para todos nós colocar logo esse sujeito na cadeia, sabe? E de preferência junto com essa família inteira e junto com todas essas pessoas que estão defendendo isso, sabe? Sinceramente, durante muito tempo, eu já falei aqui no canal, essa questão de punitivismo é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque o punitivismo muitas vezes ele recai sobre o lado mais fraco. Só que aqui não tem jeito, sabe? Parece não ter solução, não tem saída. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Você acha que a solução é prender todo mundo ou você acha que ainda temos que lidar com ferramentas? Não, calma, não é assim. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo. Eu peço, por favor, se inscreva no canal. Faça esse favor. Se inscreva aqui no canal para dar essa força para o nosso trabalho. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dar uma dica de renda extra para você trabalhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser apenas com o seu celular. E tem acontecido coisas muito bacanas com pessoas que eu vou trazer nos próximos vídeos aqui, mas coisas bem legais mesmo, pessoas que estão ganhando em dólar, que estão aproveitando esse momento e ganhando inclusive em dólar. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque é uma forma também da gente mostrar aí para esse pessoal, né? Esse pessoalzinho aí que quer ferrar com a gente, que a gente consegue ainda reinar sobre eles até nessa questão, né? De trabalhar aqui no Brasil
e ganhar em dólar. Então entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo vou explicar tudo para você. Eu mesmo, tá? Eu explico tudo para você. Tem 3 aulas, mini aulas ali, um mini curso gratuito ali para você. Primeiro comentário fixado, só entrar aqui, tá bom? Primeiro comentário fixado. E eu peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude com o valor pelo Pix. Só se você puder, tá? Se você não puder, você ajuda quando você puder. E se você quiser, claro. Mas dê essa força aqui pra gente. A gente quer continuar trabalhando. E pra gente continuar, a gente precisa dessa ajuda. A gente não recebe dinheiro de partido político, de governo, de candidato, de nada. Nosso trabalho é feito por intermédio do nosso patrocinador e das pessoas que nos ajudam. Então dê essa força aqui pra gente. Dê essa força. Nosso patrocinador, para deixar claro, é essa escola de negócios que a gente divulga aqui, tá? Deixando bem claro, tá? Um negócio honesto, um negócio que não tem nada a ver com essas coisas de pirâmide aí que você vê, jogo de tigrinho, esses sorteios malucos, não é nada disso, é um trabalho, tá? A gente está promovendo trabalho para as pessoas. Ajude o nosso trabalho, dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó, que tá bem legal e é o próprio YouTube que separa para você. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai.